Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui ao ICEI Talks, né? Hoje nós vamos estar com o Thiago Lima, que ele é empreendedor, maker, né? Trabalha com a parte de criptomoedas também, trabalha com toda a parte de IoT, relações públicas de internet das coisas, sistemas embarcados no Brasil inteiro, né? E tem feito uma contribuição muito grande para o ecossistema de IoT e sistemas embarcados aqui no Brasil. Bem-vindo, Thiago. Obrigado aí pela estar presente aqui com a gente, né? Brilhantando aí com seu conhecimento. E o Thiago deve falar um pouquinho sobre cidades inteligentes. Thiago, se pudesse se apresentar aí, tá? Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo. Meu nome é Thiago Lima, tenho 44 anos, estou trabalhando com eletrônica já faz mais de 20 anos. Formei na USP, lá já faz bastante tempo, foi em 2002, e fiz pós-graduação lá nos Estados Unidos, no RIT, na engenharia elétrica. Fiz mestrado em engenharia elétrica. Hoje a gente está aqui para falar sobre cidades inteligentes. Eu vou passar para vocês, vou fazer uma aula que eu planejei para um curso que a gente está implementando aí no Instituto Federal. É uma aula que é exclusiva, ela é uma aula fechada, faz parte de todo um ecossistema aqui de vários elementos, tanto de cidades inteligentes como saúde inteligente e tudo que envolve a IoT, das comunicações, protocolos, segurança e tudo completinho. E aí, específico sobre cidades inteligentes, eu peguei como referência alguns livros e também alguns artigos para montar essa aula. Eu tive uma disciplina de sustentabilidade no meu doutorado. Eu estou fazendo doutorado na Unicamp e eu tive uma disciplina que falava só de cidades inteligentes. A gente estudou uma cidade inteligente que ia ser implantada aqui em Campinas, aqui no próximo da Unicamp, na Fazenda Argentina. E todos os conceitos, né, se aplicam à cidade inteligente que estava sendo planejada lá com o pessoal da Coreia. Então é um projeto de cooperação entre dois países. Foi para frente, tá? Esse hub de inovação ele está acontecendo aqui, chama HIDS, HIDS. Se vocês colocarem na internet HIDS Unicamp, vocês vão ver que está avançando pra caramba isso aí. E a gente teve essas aulas, né, lá com o pessoal de urbanismo, e a gente começa a entender direito como funcionam assim as cidades inteligentes e qual é a importância delas. Bom, vou começar a aula, lembrando que eu vou passar a lista daqui a pouco. Daqui a pouco eu passo uma lista. E aí eu tenho aqui para sortear dois livros, são esses livros aqui, que quem está dando a Mouse Electronics, tá? Eu vou passar para vocês aí a, a lista de presença e fazer uma pergunta também sobre o que é a cidade inteligente. Então, vocês prestem atenção aqui, porque aí só responder lá a perguntinha está bem fácil de responder. Assim que eu der o conceito de cidade inteligente, então eu passo para vocês. Só perguntando pro professor aqui, professor, dá para ver minha tela então? Objetivo da aula? Perfeito. Tá joia, então. Vamos lá, o objetivo da aula, então, pessoal. Nós vamos apresentar, então, o conceito de cidades inteligentes, discutir um pouco seus componentes e características e explorar as principais tecnologias e desafios, né, da implementação da cidade inteligente. Então, vamos logo direto aqui, né, sobre a cidade inteligente. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos fazer uma introdução dos conceitos de cidade inteligente, definição e importância, necessidade da cidade inteligente, os componentes que fazem parte dessa cidade inteligente, infraestrutura, transporte, energia, governança, entre entre outros componentes, integração tecnológica para melhorar os serviços urbanos, as características de uma cidade inteligente, sustentabilidade, qualidade de vida, inclusão digital, resiliência urbana e segurança cibernética, infraestrutura e edifícios inteligentes, transporte inteligente, energia, saúde, tecnologia, a tecnologia que é utilizada na cidade, né? Os desafios e oportunidades, o futuro das cidades inteligentes, né? E aí a gente vai para a conclusão dessa aula breve. Voltando e dizendo para vocês que essa não é uma aula sobre tecnologia, é uma aula sobre vocês entenderem direito aí quais são os conceitos e por que é tão importante a gente aplicar a tecnologia de informação e comunicação para tornar uma cidade inteligente, isso principalmente por conta dos avanços, né, de hardware e software que permitem isso. Tá? Então, muitos de vocês aqui trabalham com hardware e software,
Isso vai chegar em vocês em algum momento da vida de vocês, tá? Seja na frente da sua casa, por um poste que ele economiza energia, seja pela coleta de lixo inteligente, ou se você tem algum parente mais velho que precisa de atendimento e não necessariamente ele precisa ir para o hospital. Ele pode ter o atendimento dele realizado em casa, tá? Bom, todo esse avanço da tecnologia permitiu que as cidades em todo o mundo adotassem tecnologias para melhorar as operações. Isso levou esses locais a serem rotulados de Cyberville, ou cidade inteligente, ou cidade eletrônica. E o mais abrangente deles é uma cidade inteligente, né? Esse conceito. Mas o que define a cidade inteligente? É um ambiente urbano que utiliza tecnologias digitais e telecomunicações para tornar redes e serviços tradicionais mais eficientes, flexíveis e sustentáveis. O principal objetivo, então, é melhorar a vida das pessoas, né? A qualidade de vida daqueles habitantes, reduzir o impacto ambiental e otimizar o uso de recursos. Além disso, uma cidade inteligente também não só usa as tecnologias avançadas, né? Mas também utiliza elas de maneira integrada. Então, não adianta utilizar tecnologias de forma desconexa. O que vale, na verdade, é o conjunto completo. Então, aí você tem, entre aspas, né, a inteligência de uma cidade inteligente que reside na capacidade de utilizar dados em tempo real, incluindo a infraestrutura física, social e tecnológica, para criar um ambiente urbano mais eficaz e sustentável. Então, é muito importante vocês terem na cabeça, né, essa noção, né, de tornar um ambiente mais eficaz e sustentável. As definições formais, né, uma cidade inteligente pode ser definida como uma cidade que conecta a infraestrutura física, a infraestrutura de tecnologia da informação, que é a TIC, né? E a infraestrutura social, infraestrutura de negócio para alavancar uma cidade coletiva da cidade. Outra definição também utilizada em cidade inteligente é uma cidade inovadora que usa tecnologias de informação para melhorar a qualidade de vida, eficiência e competitividade, garantindo necessidades das gerações presentes e futuras sejam atendidas, respeitando os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Bom, mas por que essas cidades inteligentes são necessárias, né? Depois que eu passei, então, do conceito básico da cidade inteligente, né, é importante entender por que elas são necessárias. Como eu disse, necessárias. Nas últimas décadas, a população cresceu, então, significativamente. A gente está vendo as pessoas irem para a cidade grande. Eu tenho certeza que vocês já viram que eu falar que, bom, eu acho que BH vai parar de crescer. Então, provavelmente não vai parar de crescer. Porque o movimento está sendo de pessoas saírem do interior e continuar indo para a capital. Essa rápida urbanização, ela trouxe alguns desafios, né? Porque as cidades, elas consomem 75% dos recursos globais e são responsáveis por 80% dos gases de efeito estufa, sem contar o tanto de lixo que a gente produz, né? E existe, claro, hoje em dia, uma cultura de ficar pedindo coisa na Amazon, pedindo coisa no Mercado Livre, sem parar, e isso gera muito lixo. E o nosso dia a dia também, né, com todas as práticas que a gente tem de consumo, a maioria das pessoas, elas geram muito mais lixo do que há 20 anos atrás, tá? Uma família de hoje em dia gera muito mais lixo do que 20 anos atrás. Claro que esse conceito, então, surge como uma solução estratégica para mitigar esses problemas de urbanização. Através da implementação de tecnologias de ponta, cidades inteligentes oferecem uma utilização mais eficiente dos recursos, e aí a gente diz aqui recurso é água, energia, né? E emissão de carbono, bem as necessidades de transporte e desperdício urbano. Isso torna as cidades inteligentes uma necessidade, não apenas uma opção quando a gente está aumentando muito rápido a urbanização. Ou seja, pessoas migrando para a cidade grande. Tá? Então, alguns exemplos de implementação global. Pessoal, quando falarem de cidades inteligentes, vocês têm que pensar no padrão ISO 37120. Isso daqui, quando eu descobri, falei, putz, agora está muito mais claro o que é uma cidade inteligente. No padrão ISO 37120, você vê lá vários fatores que determinam o que a cidade precisa ter, né? Quais são os indicadores de desempenho
para que as cidades sejam mais inteligentes. Isso também pauta aqueles rankings que vocês veem de cidade inteligente pelo mundo, cidade inteligente no Brasil, né? Isso abrange economia, educação, energia e meio ambiente. E permite que as cidades comparem seu desempenho e aprendam com as melhores práticas de outras localidades, isso levando em conta, claro, essa grande urbanização que aconteceu de forma muito rápida. Tá? Bom, antes de entrar aqui nos componentes de uma cidade inteligente, eu vou passar para vocês agora a lista de presença. Deixa eu passar aqui para vocês, porque eu já dei a resposta aqui que uma lista de presença, tá? Então, pessoal, só um instantinho. Deixa eu parar de compartilhar a tela e pegar aqui e mandar para vocês. Então, quem responder estará concorrendo a um sorteio, de 2 livros e uma plaquinha Franzininho Wi-Fi. Aqui para vocês. A gente conseguiu aqui com a Mauser. E depois eu vou mandar aí para o professor Ila essa plaquinha, tá? Também. E aí, tá aí o form. Então, vai lá, preenche e responde a pergunta: o que é uma cidade inteligente? Porque essa foi fácil, que eu já falei já aqui nessa transmissão, tá? Eu vou voltar aqui para compartilhar a tela. Só um instantinho, peraí. Representar. Voltando. Então, vocês veem, né? Então, é um monte de conceito que é balizado por uma ISO, que padroniza tudo isso, no fundo, que é baseado nas experiências de diversas cidades do mundo. Então, é uma padronização. Isso para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor nas cidades. Porque senão vai acabar a água, a cidade vai ficar com os lixos terríveis, vai ficar com mau cheiro, as pessoas vão ter problema de respiração muito mais do que elas têm hoje. Então, isso também aumenta o gasto da própria prefeitura. Então, é interesse da própria prefeitura ela implementar diversos desses componentes aqui, tá? Vamos lá, então, para a infraestrutura inteligente. Essa infraestrutura inteligente, vou passar aqui, ela abrange desde estradas, pontes, até sistemas de abastecimento de água, energia e saneamento. O conceito de infraestrutura inteligente envolve a integração de sensores, tecnologia da informação e comunicação para monitorar e otimizar esses recursos em tempo real, tornando-os mais eficientes e reduzindo desperdícios. Os edifícios inteligentes utilizam tecnologias avançadas para monitorar e gerenciar o uso de energia, fazer ali a parte de segurança e outros serviços fundamentais, né? Então, essa automação toda garante mais sustentabilidade. Transporte inteligente. Um dos maiores desafios da cidade é o transporte. E quando a gente fala aqui de transporte inteligente, entra a forma de você pagar o transporte, entra a conexão com outros sistemas. Eu não sei em Belo Horizonte se você consegue ver qual que é o ônibus que está chegando, ele está próximo, né? Você consegue ver isso, por exemplo, no Google Maps também. Então, aquilo já está integrado com o sistema ali de um terceiro que está trabalhando com a prefeitura. Eles usam sensores GPS, RFID, né, para fazer essa integração. Claro que tem também a parte de semáforos inteligentes, que isso já acontece em diversos pontos do mundo. Os semáforos sincronizados, que tem em diversas partes de BH, já fazem parte disso. Não precisa ser completamente inteligente, tipo, quando não está passando carro de um lado, abre do outro. Não é isso, tá? É para deixar mais fluido. E vocês veem que em horário de rush, né, na hora que tem muito carro, isso funciona muito bem em determinados lugares da cidade. Energia inteligente. Isso significa atuar ali no smart grid e nas fontes de energia renovável, principalmente energia solar e energia eólica. Hoje a gente procura reduzir um pouco o uso de combustíveis fósseis e também carvão, né, para criar um sistema energético mais eficiente e confiável. Na verdade, isso faz parte da diversificação de fontes de energia. Então, aqui, na verdade, não é
querer atacar os combustíveis fósseis, mas sim incluir outros tipos de energia mais sustentáveis para você ter um mix aí para atender a cidade e as demandas. Porque não necessariamente um hospital inteligente vai gastar menos energia. Isso é muito importante vocês entenderem. Um edifício inteligente, ele é mais sustentável, mas pode ser que ele gaste mais energia. E não adianta nada se você utiliza mais energia e muito mais energia esteja vindo de usinas termoelétricas, tá? Fugiu o item aqui. Até brinco que isso é gasolina adulterada, né? Quando você tem termoelétrica sendo ligada, é como se tivesse gasolina adulterada, porque você começa a poluir muito mais. Seria mais a questão de energia sustentável e não necessariamente menor consumo de energia, mas sim a fonte de energia, né, de fontes sustentáveis. Exatamente, não necessariamente você vai gastar menos energia. Exatamente. Exatamente. A saúde inteligente, né? Aqui você pode utilizar bastante de meios como integração de hospitais, telemedicina e dispositivos vestíveis, além de sensores que estejam conectados a sistemas que fazem monitoramento de paciente de forma remota. Isso aqui já é realidade, tá? É muito caro ainda, mas alguns planos de saúde já estão começando a fazer isso de forma sistemática, porque é muito mais barato do que manter uma pessoa num quarto simples compartilhado dentro do hospital. Tá? Então, isso aqui está virando commodity. E eu tenho certeza que daqui 5 anos, 5 anos só, tá? Hoje nós estamos em 24, em 29, quem vê esse vídeo aqui, com certeza isso aqui o pessoal estava falando aqui em 2024, mas em 2029, com certeza, isso vai estar muito mais abrangente, porque é muito mais barato, tá? Hoje em dia, para o plano de saúde, por exemplo. E tem um advento também de planos de saúde de hospitais, né? Que isso está ficando cada vez mais comum também. Então, o próprio hospital ele tem o gerenciamento remoto. É como se vocês tivessem aula remota da PUC. Então, você vai ter hospitais remotos, né? A governança inteligente, né? Que é um dos pilares da cidade inteligente, é essa governança onde os governos utilizam plataformas tecnológicas para envolver os cidadãos nas tomadas de decisão, para otimizar serviços públicos e tornar as políticas mais transparentes e acessíveis. Isso aqui também acontece muito em cidade, em metrópole. Lá, antes de ir para os vereadores, tem votações populares. E isso pode ajudar em tomada de decisão. Educação inteligente são as plataformas de e-learning, né, que são bem conhecidas. Isso faz parte também de uma cidade inteligente. Tá? A segurança, que principalmente por conta de integração de câmeras de vigilância, sensores de movimento e também inteligência artificial para monitoramento em tempo real. Isso em caso de, por exemplo, monitoramento de placa, para atividades suspeitas, e também para que você consiga entender o que está acontecendo na cidade sem muita intervenção humana, porque na verdade o que é mais caro de tudo é um humano andando para lá e para cá e vendo se está tudo certo. Então você evita de ter um monte de policial na rua vagando, né? Se você tem uma central eficiente que detecta atividades, e aí você consegue monitorar só aquela atividade ali. Aqui eu trouxe a gestão de resíduos inteligentes, que são sensores em lixeiras para verificar nível de enchimento, otimizar a rota de coleta de lixo, e também ecopontos. Não sei se aí em Belo Horizonte tem ecoponto, que são lugares específicos que você vai e leva seu lixo separado. Ou, por exemplo, você tem um armário que você quebrou em casa e você não tem onde jogar aquele entulho. Você enfia dentro do carro de alguém e leva lá nesse lugar que eles coletam para você. Tem, Thiago, inclusive eu já até usei aqui. E dá para vender, tá? Quando tem uma festa na sua casa, tem um monte de latinha, você pega, vai lá e vende. E vende, né? Então tem coisas muito interessantes nesses. Tiago, só complementando um pouquinho aí, essa questão desses componentes, cara, eu acho que cada um desses componentes aí dá um TCC
Tá. para alunos aqui, né? Só para trabalhar nessas temáticas aí. Não precisa desenvolver necessariamente a tecnologia, né? Mas estudar sobre esses temas aí, mostrar como é que eles podem ser aplicados, né? Exatamente. Então vamos lá, só entrando então, gestão de resíduo inteligente. Você pode então tem lá coleta, né, coleta de recicláveis, você tem os ecopontos e você tem lixeiras inteligentes e caminhões de lixo que funcionam de determinado jeito que o negócio fica mais eficiente. Vocês já viram o lixeiro correndo na frente, organizando o lixo para vir outro depois e colocar o lixo dentro? Né? Aquilo ali, você tem ali um microgerenciamento ali naquela rota porque ele está ali otimizando o tempo que está passando o caminhão, entendeu? Então, só de estudar quais são todas as gestões de resíduo inteligente que existe na sua cidade é um TCC enorme, porque você pode entrevistar pessoas, você pode entrevistar os gestores, verificar desde quando está funcionando. Existe um esquema de sustentabilidade de, por exemplo, você tem um sofá usado e quer descartar o sofá. Tem esquemas de você mandar para pedir para retirar seu sofá da sua casa e colocar no ecoponto. E aí lá no ecoponto alguém vai e pega e leva para casa dela, entendeu? Ou alguém pega e vai vender. Então tem muito esquema de é, não só de sustentabilidade, né, mas reuso tal. Eu até eu coloco aqui brechó também, né? Tem muita forma de você compartilhar coisas já usadas. A gente vê diversas lojas que vendem coisas que as pessoas não querem mais usar, né? Então, aqui no caso é resíduo, mas também você pode ter uma gestão de coisas que as pessoas não querem mais e outras pessoas podem se interessar, entendeu? Então, isso tudo faz parte de sustentabilidade, se for ver no fundo, né? Porque normalmente a gente pensa em sustentabilidade só em energia verde, energia limpa, só que também entra esse esquema de reuso, tá? E, É, claro, isso, tudo quanto é tipo de reuso. isso aí entra dentro daquele conceito da economia circular, né? Circular, economia circular, exatamente. Exatamente. E é muito interessante você ver que a, a economia circular inclui, né, as coisas que você usou, coisas usadas, né? E também carro velho, né? Tem um monte de coisa que, tipo, não pode parar de funcionar, né? Que ela pode ser reutilizada. E ter essa consciência te ajuda também na gestão de resíduo inteligente, né? Ali entender como que você pode ajudar o sistema a, a produzir menos lixo ou a pegar seu lixo e transformar seu lixo. Bom, mobilidade compartilhada. Aí as plataformas vocês sabem de letra que só tem pessoal de 20, 30 anos, né? Então todo mundo já manja aqui da sistemas da economia compartilhada, seja de bicicleta, carro elétrico e outros deslocamentos sustentáveis também, ou compartilhados ali no esquema de carona, né? Agricultura urbana inteligente, cada vez mais tetos de edifícios têm algum tipo de horta, só que isso ainda não está otimizado, tá? Em alguns países isso já está mais avançado. Você já tem, inclusive, prédios específicos para isso. Isso diminui o tempo de chegada do alimento até a mesa da pessoa, né? Do cidadão. Só que dá para fazer isso de forma escalável apenas com determinadas uh, legumes e hortaliças. Então é algo meio limitado, só que faz parte também, né, dessa matriz aí de componentes da cidade inteligente. Tem a conectividade urbana, que seria sempre você ter conectividade. Claro que a gente gostaria que sempre, se você sempre tivesse 5G e Wi-Fi em todos os lugares, isso seria o mundo ideal. Mas vamos para a realidade, tá? Em qualquer lugar de Belo Horizonte, se você conseguisse mandar o WhatsApp, seria incrível. É isso. Entendeu? É isso. É isso. No final das contas, é isso. Inclusive lugares mais remotos. Quando você está indo para o aeroporto, ali você tem que considerar que aquilo ali é Belo Horizonte. Então, toda aquela estrada você tem que conseguir mandar o WhatsApp. Então, se você consegue uma conectividade urbana mais, eu diria, não é mais resiliente, mas
certeza que você vai conseguir mandar um WhatsApp, né? Isso já melhora bastante a comunicação entre as pessoas. E mesmo que se você não consiga acessar alguns sites, você consegue ali pegar aquela informação. Isso já estou levando em conta que hoje em dia, aqui 2024, você consegue achar alguns celulares de R$ 200 para comprar da Positivo, que dá para você já usar a internet. Tem ali um chip, dá para você usar o WhatsApp, tem YouTube e funciona belezinha, tá? Isso só para citar um nome de uma marca brasileira aqui, entre outras marcas chinesas aí que você consegue achar também nos valores bem pequenos. Ou seja, isso está ficando cada vez mais acessível. E, por fim, os cidadãos inteligentes, que seria a pessoa entender o que são esses componentes. Porque se a pessoa ela entende o que são os componentes, ela consegue ajudar a cidade a ser uma cidade mais metropolitana, no entanto, uma cidade mais humana, porque ela está se preocupando também com os outros cidadãos, né? E algumas características da cidade inteligente, né? Sustentabilidade. Uma das principais características é o minimizar o impacto ambiental. Isso seja na infraestrutura, uso de energia, políticas climáticas e também sistemas de transporte. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Tem o bem-estar emocional e o bem-estar financeiro dos cidadãos, que isso influencia em como a cidade se transforma, né? Se a pessoa conseguir viver com mais segurança, saúde, educação e lazer, ela tem uma melhor condição e ela vai gostar mais da cidade, né? Então, por isso que cidade mais arborizada, cidade com parques, onde os velhos conseguem ter mais acesso aos lugares, onde você consegue ter inclusão de pessoas com cadeirante, né? Então, é uma cidade mais pensada para todo tipo ali de condição de cidadão, né? E claro, com acessos de serviços públicos de forma eficiente. Algumas cidades grandes têm aqueles pontos que você consegue ir lá e resolver qualquer coisa, desde a sua carteira de motorista até o seu RG, ou a uma conta atrasada, uma multa atrasada, né? Então, esses sistemas integrados, eles já estão cada vez mais populares nas cidades. Urbanização. Então, as cidades inteligentes elas surgem como resposta à rápida urbanização global, ao integrar tecnologias avançadas e enfrentar os desafios como congestionamento, demanda de serviço, disponibilidade de recursos. A gente sabe que cidade muito grande é uma confusão. Tem muita gente para diversos serviços. Se você tiver usando a tecnologia para melhorar a acessibilidade de alguma forma, isso é muito bom. Isso eu estou falando de coisa também, por exemplo, você vai no Mercadão e ali é um problema para estacionar. Então, se você tiver sensores inteligentes para te ajudar a estacionar, ótimo. Se o cidadão precisa marcar uma consulta com um ortopedista e ele não tem plano de saúde e ele depende da prefeitura, se ele for em algum lugar ou acessar alguma plataforma ali com login e conseguir marcar a consulta, isso é um ganho enorme. Isso que é a qualidade de vida, né, que a gente vai compondo, né? Então, para todas as pessoas, desde da pessoa que está chegando de carro ali no Mercadão, tanto a pessoa que precisa de um ortopedista e não tem plano de saúde. Bom, a inteligência não está apenas na tecnologia, tá? Ela também está na governança inteligente, mobilidade inteligente, economia inteligente e a participação ativa dos cidadãos, que é a coisa mais importante. Com relação à segurança cibernética, vocês manjam muito disso aqui, tá? Com certeza, o pessoal de computação e elétrica são os que mais sabem do tanto de BO que pode dar se o sistema não for seguro. A gente tem diversos casos de ataque de DDoS, alguns casos de rapto de sistemas de prefeitura, de vazamento de dados de prefeitura, entre outros problemas que vocês conseguem encontrar facilmente na mídia. Inclusão digital, que é aquilo que eu falei para vocês, uma cidade mais inclusiva, né, de participação mesmo, você consegue ter mais pontos de vista diferentes. Resiliência urbana, que envolve a capacidade das cidades inteligentes de se adaptar e também responder rapidamente a desastres naturais, crises econômicas ou emergências de saúde pública. Ou se der uma grande tragédia, né, você tem formas de correr atrás de resolver aquilo de forma mais rápida. Tá?
Claro que aqui entra também o preventivo, tá? Com relação à cidade inteligente. Lá na cidade de Porto Alegre, teve aquela tragédia, naquela grande tempestade, que foi lá no Rio Grande do Sul inteiro, mas independente da força que teve, toda aquela chuva, né? Das 12 ou 14 bombas que funcionavam na cidade, só 2 ou 3 estavam funcionando. As outras estavam com problema de manutenção. A mesma coisa teve um túnel em São Paulo que, quando deu uma chuvarada, todas as bombas de retirada de água estavam sem funcionar. Então é necessário que tenha também toda uma prevenção, né, e uma política para que isso aconteça. Então, no caso da resiliência aí, também envolve um pouco de manutenção. Alguns temas centrais da cidade inteligente, aqui eu trouxe 4: sociedade, economia, meio ambiente e governança. Tá? Bom, falando um pouco sobre economia, indo direto para a economia, tá? A cidade inteligente, a cidade boa de viver, ela atrai pessoas que querem viver numa cidade melhor. Tanto que, antigamente, Curitiba, ela atraía muita gente. Hoje em dia, Belo Horizonte atrai muita gente. Campinas atrai muita gente, São José dos Campos também, porque são cidades, né, que pensam em tecnologia ali utilizada no dia a dia para resolver os problemas da cidade. Isso atrai também a criação de novos postos de trabalho e atrai investimentos para a cidade. Essas inovações tecnológicas, ela então desempenham um papel fundamental com a adoção de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, 5G e IoT, que melhora os serviços urbanos e também otimiza os processos econômicos. Essa inovação constante, ela não acelera só a transformação digital, mas também potencializa o desenvolvimento de outros setores que são estratégicos, que criam um ecossistema favorável à geração de riqueza e sustentabilidade econômica. E talvez, tá? Eu diria que uma das coisas mais interessantes é a economia mesmo, tá? Porque cidadãos mais tranquilos com relação à sua saúde, que tenham disponibilidade para participar de momentos de lazer, né? E eu não digo só de pão e circo, não, tá? Se a cidade ela tem uma infraestrutura que permite que as pessoas tenham uma vida melhor, isso por si só fazem as pessoas gastarem mais, tá? Então isso movimenta mais economia e gera muito mais emprego. O meio ambiente, claro, a gente já falou, e também governança, que é um pouco de como que é feita a gestão política disso tudo, né? Como que é feita a gestão dessa infraestrutura toda. Aí, então, falando um pouco de infraestrutura inteligente e edifícios inteligentes, tá? É quando a gente utiliza TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, em estruturas físicas, como estradas, e edifícios também, integrando elementos físicos, elétricos e digitais. Tá? Isso para tudo quanto componente essencial do funcionamento urbano, como água, eletricidade, gás e transporte. Então, ela inclui, infraestrutura inteligente inclui, por exemplo, o sistema de trânsito rápido, né, que eu falei para vocês, que é a utilização de sensores de tempo real para otimizar o tráfego, sistema de gestão de resíduos, redes elétricas inteligentes, smart grid, sistemas de iluminação pública inteligente, onde você pode ajustar a iluminação com base na presença ou não de pedestres ou veículos, né? Isso pode economizar energia. Então, digamos que quando tem uma pessoa, está lá em 100%, quando não tem, está em 20%. O negócio não fica escuro, né? Então, isso é algo que parece ser simples, mas que pode provocar uma economia enorme em determinadas tecnologias, né, se for utilizado. Sistema de monitoramento de qualidade de ar, em tempo real, que pode promover também políticas ambientais mais eficientes ou não. Isso também em São Paulo, né? Em São Paulo, muitas vezes tem que diminuir a poluição. Quando está muito, muito, muito poluído, você não mexe em nada no rodízio de carros, por exemplo. Mas isso poderia acontecer.
enquanto em momentos menos poluídos, isso poderia ser também afrouxado, né. Então imagine vocês se que a gente conseguisse fazer isso. Isso é feito em algumas cidades da Europa, por exemplo. Aí tem o sistema de gestão de água inteligente, que monitora e controla o uso da água. Isso é muito bom, por exemplo, para detecção de vazamento e otimização de abastecimento. Muitas vezes a fonte de água não é próxima das residências das pessoas e a água tem que vir de muito longe. E essa gestão de água inteligente ela passa a ser um ponto crítico, inclusive, por conta de escassez. Tá? Aí tem a plataforma de saúde pública, que eu já disse para vocês, sistema público de vigilância inteligente, sistemas de gerenciamento de desastre. Tá? Então, aí, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo específico, né, falando um pouco da infraestrutura de comunicação, por exemplo, Wi-Fi, fibra ótica, e 4G e 5G, né, eh, espalhado por toda a cidade, que isso, claro, pode ser muito importante. E também, claro, hoje em dia tem muita coisa, conectada com, rede LoRa, por exemplo, então tem várias radiobases, tem uma infraestrutura como se fosse a de telefonia celular mesmo, para conectar os dispositivos LoRa. Então, um exemplo específico dessa infraestrutura inteligente é do Smart Grid, né, que conecta diversas fontes de energia e garante que uma distribuição mais eficiente para atender a demanda da cidade em tempo real. Né. Ela inclui também medidores inteligentes que monitoram o consumo de energia em tempo real. Isso pode também melhorar a forma que é cobrada a energia dos cidadãos. Tá. Bom, falando um pouco então de infraestrutura inteligente e edifícios inteligentes, assim, para resumir aqui o que a gente abordou. Tá? São essenciais para cidades inteligentes. Isso inclui automação e tecnologia para serem mais sustentáveis, seguros e energia e recursos. Entre os principais componentes de edifícios inteligentes estão as redes de dados, VoIP, distribuição de vídeo e vigilância, controle de acesso inteligente, gerenciamento de energia e controle de iluminação. Aqui tem alguns exemplos do que pode acontecer dentro de um edifício inteligente. Muitos de vocês já entraram naqueles edifícios onde tem elevadores, que eles são mais otimizados, por exemplo, para tempo de chegada a cada andar. Você tem também sistemas de vigilância, né? Que são bem aprimorados e que demandam, por exemplo, pouca interação humana. E claro, existe diversos benefícios em você utilizar essas tecnologias, né? Elas conectam as outras estruturas também a esses sistemas inteligentes, como a rede elétrica inteligente, que são os smart grids, né? Nesse caso. E claro, ele permite que você use também tarifas dinâmicas de eletricidade, dependendo do momento. E o uso do IoT em edifícios inteligentes também permite uma maior integração em dispositivos conectados, como sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, eletrodomésticos inteligentes e sistemas de segurança. Esses dispositivos podem ser monitorados e controlados remotamente, garantindo uma maior conveniência e eficiência energética. Isso no dia a dia do edifício, tá? Essas daí são algumas vantagens. São as decisões baseadas em dados, melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, identificação de gestão de risco e sustentabilidade. Tá? Então, são algumas das vantagens de você ter um prédio mais inteligente. Falando um pouco sobre os sistemas de transporte, entrando um pouco mais a fundo, né? Trouxe aqui alguns exemplos, que é cobrança automática de pedágio, controle automático de passaporte em aeroportos, carros compartilhados, monitoramento de público em tempo real, gestão inteligente de estacionamentos, frota de transporte coletivo e veículos autônomos. Claro que pensando aqui veículos autônomos tanto para entrega quanto pessoas utilizando veículos autônomos. Isso com certeza vai diminuir congestionamento, porque os carros são muito mais espertinhos, né? Se eles dirigirem sozinhos. Isso daí está popularizando, claro, nos Estados Unidos, mas isso vai chegar para o nosso dia a dia em breve, tá? E se não vier dos americanos, vem dos chineses, o negócio vem que vem, tá? A gente sabe que a tecnologia ela vai avançando numa velocidade que eu diria que até espanta a gente.
que as coisas começam a acontecer e de repente você tem vários robôs aspirando a sua casa, tá? Então, com certeza isso você pode até me questionar, falar, não, mas isso não é realidade no Brasil. Tá, mas isso vai chegar em breve, pode ter certeza. Os sistemas de transporte inteligente trazem algumas vantagens: redução de congestionamento, segurança aprimorada, sustentabilidade, eficiência energética, economia de tempo, redução de acidentes, diminuição de custos operacionais, porque as soluções automatizadas, como controle de pedágios e semáforos inteligentes, reduzem a necessidade de supervisão manual, ou seja, de pessoas trabalhando ali, né? O que otimiza a gestão pública e privada dos transportes, né? Na energia inteligente, passando aqui, na energia inteligente, a gente fala dos smart grids, né? E as fontes renováveis, são energia solar, energia eólica, entre outros. Tá? Então, alguns exemplos são centrais inteligentes e autônomas e redes elétricas inteligentes para redistribuição de energia, quando há sobrecargas, por exemplo, ou falhas em determinados setores. Os painéis solares inteligentes que podem ser conectados na rede, devolvendo para a rede, né? Isso está ficando cada vez mais popular porque os painéis solares estão baixando de. Isso, pessoal, vocês vão começar a ver na casa de colegas, nas casas dos seus parentes. Isso está ficando popular demais, porque a intensidade ultravioleta está absurda. Não é só pelo calorão, também tem aumento da atividade solar. Então, a gente, além dos painéis solares estarem evoluindo e entregando mais porcentagem de eficiência, a gente ainda tem o aumento da atividade do sol, que permite aí que você transforme mais ainda o mesmo sol de um dia em energia elétrica. Tá? Então, tem o uso de baterias de carros elétricos que você pode usar para o grid, de volta para o grid, inclusive. Isso já está popular em alguns países por aí. Claro que isso também envolve uma mudança de toda a sociedade, quando você passa a ter mais carros elétricos. Tem problema de transformador, tem uns outros problemas, tá? Imagina um condomínio de prédios. Isso aí pode dar confusão, inclusive, entre vizinhos. Mas isso é o papo para outra conversa. Claro que tem vários desafios, né? Só que isso é um movimento que eu tenho certeza que os síndicos já estão prestando atenção nisso, e isso está aumentando essa demanda, por conta da popularização aí dos carros elétricos. Algumas vantagens: maior eficiência energética, sustentabilidade, porque usa menos combustíveis fósseis e diminui emissão de CO2, por exemplo. Redução de custos, resiliência, né? Porque elas reagem rapidamente a quedas ou falhas, né? Essas redes inteligentes, que garante o fornecimento contínuo. E flexibilidade no consumo, que são sistemas como medidores inteligentes, permite que os consumidores ajustem esse uso de energia conforme os preços dinâmicos, por exemplo. Tá? Trouxe aí uma imagem para falar de saúde inteligente. E quando a gente pensa em saúde inteligente, a gente não está só olhando para o tanto de sensor que vai ter na pessoa quando ela está em casa, em home care. Ou saúde inteligente nos equipamentos super modernos que você tem em hospitais, como, por exemplo, algumas tomografias sensacionais, né? Que o negócio é muito rápido e te dá um detalhe que o médico te olha assim e te dá o diagnóstico de forma muito rápida. Não é isso. Tá? A saúde inteligente, na verdade, é todo o sistema conectado. Então envolve sensores, claro, no corpo, envolve enfermeiro conectado, doutor conectado, técnico conectado e também utilizando tecnologia para dar diagnóstico, seja no hospital, seja em pacientes remotos. Um hospital inteligente que tem um gerenciamento de energia eficiente e também gerenciamento, a governança, né, que permita que você tenha ali os sistemas conectados aos pacientes remotos e também aos pacientes que estão ali. E pode ser que entre aqui também os parentes dos pacientes. Tá? Claro que isso também extrapola e vai para a casa do paciente e também envolve infraestrutura, de forma geral. Então, alguns exemplos aqui:
Telemedicina, que ficou super famosa depois de 2020, foi inclusive regulamentada, não tinha regulamentação no Brasil, e hoje em dia a gente tem regulamentação aí certinho de como funcionam essas consultas online, diagnóstico online, receita online e também acompanhamento, né? Sem a necessidade ali do médico e da enfermeira estarem no local. Hospitais inteligentes que utilizam os dados em tempo real dos pacientes como sinais vitais para otimizar os diagnósticos e tratamento. Vestíveis, que são os wearables, que você pode utilizar para rastrear sensores vitais, por exemplo, e também a integração disso com plataformas de saúde já consolidadas, tá? E as farmacêuticas inteligentes também, que você pode utilizar a inteligência artificial para prever surto de doença e otimizar também o fornecimento de medicamentos conforme a demanda. Então, as próprias farmacêuticas podem dar informação para o sistema da cidade. Sistema de triagem automática baseado em IA, que ajudam a determinar a prioridade de atendimento nos hospitais. Isso é muito importante porque eu já fui em lugar que tem ali a preferencial, né? Mais de 60 anos ou mais de 65 anos. E aí tem tanto velhinho ali que o negócio não passa a não ser preferencial mais, né? Porque todo mundo é preferencial. Então seria interessante um sistema mais inteligente, né? De triagem, por exemplo, seria um exemplo de como você melhora tudo isso. E sistemas eletrônicos de home care, que permite que os pacientes sejam monitorados também em casa, sem a necessidade aí de estar ali no hospital, que sai muito mais barato para o hospital, na verdade, né? Isso amplia o acesso à saúde, né, que permite também que o atendimento seja feito de forma remota. Muita gente é tratada em casa hoje em dia, tá? E não tem acompanhamento nenhum de hospital. Isso passa a ter viabilidade, todo esse monitoramento. Eficiência operacional, já que você consegue automação de processos e usar os dados em tempo real, né, para reduzir o tempo de resposta e melhorar também os diagnósticos. Um cuidado mais personalizado, já que você entende melhor o paciente, o que está acontecendo ali em tempo real. Prevenção e monitoramento com biosensores e dispositivos inteligentes, né, que permite que os pacientes podem ser monitorados continuamente, né? E economia de custo, já que muitas vezes ali a infraestrutura do hospital é caríssima. Em comparado, claro, um home care, né? Então, algumas tecnologias empregadas na cidade inteligente. E aqui eu falo de forma ampla, tá? Sistemas cyberfísicos, olha que nome bonito, tá? Cyberfísicos, são os CPS. Integração de sistemas físicos com controle computacional. Esses sistemas comunicam em tempo real. Alguns exemplos são carro autônomo e controle automático de fábrica, por exemplo. Eles permitem automação avançada e otimização de processos produtivos, além de melhorar a segurança e a precisão nas operações. Então, esses sistemas cyberfísicos que não só estão ali no físico, mas também eles podem ter um modelo cibernético, né? As redes, né? Aqui eu trouxe a rede 5G e outras redes de comunicação avançada, permite que você sempre tenha disponibilidade de rede, baixa latência e também que tenha melhor resposta aí ao uso das pessoas e sistemas conectados. E plataformas de Big Data e IA, que é onde você vai fazer não só a coleta, armazenamento, a consulta, mas também vai gerar inteligência ali dos dados para tomada de decisão. Tá? Então, alguns desafios, né, para implementar a cidade inteligente, eu vou trazer daqui a pouco, mas antes disso, eu vou falar aqui de Big Data. Tá? Então, o que é Big Data no contexto de cidades inteligentes? São os dados de tudo. Você pega dados de tudo, vem de tudo quanto é lugar, informações da prefeitura, das bases compartilhadas de hospitais, sensores de dados de sensor. Claro que isso aqui, pessoal, é setorizado, entendeu? Então, digamos, você tem um hospital, determinado hospital aí em Belo Horizonte. Então, você tem os dados que vêm de sensores, vêm dos sistemas médicos, vem do sistema do hospital, né? Então, você tem aí esse sistema nesse Big Data do hospital. Aí você tem um Big Data do transporte da cidade, né? Então você tem gerenciamentos setorizados de cada um desses grandes dados
que você pode extrair inteligência de todos eles. Alguns desafios. Custo de implementação, muita tecnologia ainda é muito cara, tá? Segurança da informação, que conforme o professor, ele, inclusive, sabe, depois ele pode falar mais para vocês, que um sistema ele é seguro por determinado tempo. Depende do tempo que você tem para quebrar aquela segurança e o local que você tem para trabalhar para quebrar aquela segurança e o número de pessoas que estão envolvidas ali em quebrar determinado tipo de segurança. E a segurança não é só do sistema, segurança também é da usabilidade do sistema. Muitas vezes é feita engenharia social para você atacar e entrar e roubar, né, dados do sistema ou interferir de alguma forma. Adaptação às mudanças tecnológicas, que conforme vai mudando a tecnologia, você tem que permitir ainda integração com sistemas antigos. Isso é complicadíssimo, tá, pessoal? Talvez uma das coisas mais complicadas que existem, porque determinadas tecnologias já estão sendo utilizadas e elas não vão ser totalmente modificadas. Tem transformador na rua aí que está funcionando antes de eu nascer e ele está funcionando ainda, tá? Então, todos esses sistemas que estão na rua e que podem ser utilizadas na infraestrutura de uma cidade, elas podem fazer parte de um sistema mais conectado e inteligente. Só para dar um exemplo. Os sistemas dos hospitais, muitos deles estão funcionando e funcionam há muitos anos. É a mesma coisa. No esquema dos edifícios também. Tá? A gente não vai trocar todos os elevadores, não vai trocar várias infraestruturas que já existem. Tá? Então, essa adaptação, a mudança de tecnologia, inserindo novas tecnologias e fazendo aquilo ali um novo ecossistema para resolver aquele pequeno problema, né? Isso também é um desafio muito grande. Na verdade, talvez um dos maiores desafios aí do gestor público. Resiliência contra desastres, eu já falei um pouco para vocês, interconexão e interoperacionalidade entre sistemas. Então, entre sistemas também, não só ali daquele ecossistema de tecnologias, mas como integrar diferentes tecnologias a um mesmo sistema, né? E também conectando áreas diferentes, por exemplo, edifícios inteligentes com a gestão da cidade inteligente e saúde inteligente. Por exemplo, né? As oportunidades. Então, a gente tem melhoria da eficiência, redução de custos operacionais, qualidade de vida dos cidadãos, inovação e crescimento econômico, que, na minha opinião, é o mais importante, tá? Porque você atraindo pessoas mais qualificadas e as pessoas com uma cabeça que gosta de ter uma vida melhor em uma cidade grande, as pessoas que estão aprendendo também a utilizar essa tecnologia para o seu benefício. Isso eu estou falando, não é só das pessoas de classe média, não, tá? As pessoas mais pobres também podem ter acesso agora, via celular, a diversos sistemas da prefeitura que não conseguiam antes da pandemia. Isso por conta da modernização de todas as prefeituras do Brasil, principalmente, claro, das metrópoles, para atendimento das pessoas. Tá? Bom, o futuro das cidades inteligentes, então, ele é promissor, porque, na verdade, a metrópole demanda. E se a metrópole demanda, é natural que isso, se não acontecer, a cidade grande vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás em termos de bem-estar social. E se ela ficar para trás de outras cidades do Brasil, pode ser que o pessoal, né, que gera mais benefício econômico para aquela cidade, ou seja, os investimentos naquela cidade diminuam. Então é natural que a cidade ela queira se modernizar. Isso por conta, inclusive, de seus problemas. Por exemplo, tem cidade que tem muito problema de trânsito, tem cidade que tem problema de alagamento, são problemas dificílimos de resolver. E, claro, utilizam, inclusive, soluções antigas, como piscinão, né, para evitar que um volume muito grande de água, quando enche a cidade ali, chove tudo de uma vez, aí ele corre para o rio, no rio ele corre para o piscinão e evita de alagar vários lugares. Então, Nós tivemos isso aqui agora em BH, semana passada. e com piscinão, tinha lugares assim com escoando Se água não para. tivesse, ia ser pior. Então,
esses sistemas, que isso aí é uma tecnologia antiga, mas é uma tecnologia. Então, o desafio urbano, ele também exige que você olhe para todas as tecnologias que foram utilizadas, como elas estão sendo utilizadas, qual que é o limite delas, né, para proporcionar qualidade de vida e resiliência urbana. Eu não coloquei resiliência urbana aqui, mas em algum momento aqui eu já mencionei para vocês. Então, não só sustentabilidade, mas também pensar um pouco sobre como que melhora a cidade para o cidadão, né? Não só interagindo com as tecnologias novas, mas as tecnologias que já existem na cidade, né? Quando a gente integra, claro, a IoT, inteligência artificial, Big Data e integra sistemas de forma segura, essas cidades elas melhoram a eficiência, energia, transporte e serviço, de forma geral. Claro que isso aqui, se eu fizesse essa apresentação para políticos, os políticos sabem disso, eles adoram esse papo aqui, tá? Eu estou falando em termos de vereador e prefeito, né? E o pessoal ali que trabalha junto com os vereadores e prefeito, os gestores. Trabalhar com isso aqui é difícil pra caramba, porque existem diversas tecnologias que estão sendo utilizadas hoje em dia. E existem as novas tecnologias que estão chegando. A cidade nem sempre tem dinheiro para se modernizar. Só que ela também ela utiliza parcerias privadas aí para evoluir também. Tá? Então, além dos impactos ambientais e sociais, as cidades inteligentes elas impulsionam o crescimento econômico, que eu acho que é a parte mais importante aqui de tudo isso. Porque o crescimento econômico ele puxa a necessidade de sustentabilidade. Porque a atração de investimentos ela meio que está atrelada a isso hoje em dia. Tá? Então, e a sustentabilidade não olha só para o verde, não. Olha para o reutilizável e também para algo que, se você consumir mais, você não necessariamente você vai precisar de mais recursos. Né? E isso parece ser paradoxo, mas o conceito de sustentabilidade e de economia circular ele é muito interessante do ponto de vista de pessoas estão fazendo e outras pessoas estão reutilizando. Né? E a tecnologia não vai parar de avançar, pessoal. Não vai. Isso não vai acontecer. Tá? Então, vocês podem acostumar com anos, né? Esses próximos anos aí, nós vamos ver também algumas mudanças muito grandes nas cidades. Claro que agora a gente está com a inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e outras tecnologias, a gente nem sabe o que vai acontecer ainda de mudanças extremas na cidade. E isso estar por vir. Só que a gente tem já um indício do que pode vir a ser sistemas conectados em tempo real, com 5G, com velocidade extrema, com baixa latência. Baixa latência a gente considera tempos de ir e vir o pacote muito rápidos, né? E certeza que isso vai acontecer, tá? Então, com redundância. Então, a gente tem alguns indícios do que pode ter de sistemas conectados por aí. Um dos exemplos foi esse drone que o Ilo mostrou aí no começo, que ele pode começar a fazer pequenas entregas. E isso é real, tá? Isso é real, já aconteceu aqui em Campinas. O iFood testou em algumas residências. Existem diversos desafios, por isso que isso não está comercial ainda. Só que, assim, testes já estão sendo feitos, né, no dia a dia. E algumas empresas estão de olho nisso. Isso, claro, isso começa a acontecer primeiro em indústrias privadas, como fazendas, né? As fazendas mais tecnológicas já tem alguns drones que aplicam pesticidas, por exemplo, pesticidas específicos. Isso acontece aqui no interior de São Paulo, no interior de Minas, nas, nas fazendas que têm mais alto valor agregado. Tá? Então, Tiago, diga. só para te mostrar um negócio, olha isso aqui, ó. Esse drone aqui, ele é autônomo. É o da DJI, pequenininho, eu estou fazendo uns testes com ele essa semana. Ele tem um botão aqui, eu ligo o drone e aqui ele pega você e te acompanha. É um drone selfie. Ele vai te Legal. seguindo. Ele simplesmente usa IA para isso. Agora, daqui a pouco eu vou ter esse aqui de vigilância. Por exemplo, ele vai se programar sozinho, vai lá vigiar e vai voltar. Isso aí, Ilo, imagina que tem um. Sabe aqueles o segurança de moto? Sei. Vai ser Coloca isso. para coloca para seguir ele 30 dias. Uhum.
E aí você coloca uma camada é, em cima, né, de detecção de perigo e deixa ele andando ali. Ele vai fazer uma média de tudo que ele andou nesses 30 Uhum. dias e ele vai ficar fazendo. É. E algumas bases para ele sentar quando ele tiver. Uhum. Então, Para e assim, recarregar, né? é para recarregar. Isso aí a gente não está viajando, não. A gente não está pensando em novos sistemas. Isso vai acontecer. Isso é um negócio que não precisa nem. É igual você falar assim: vai ter postos de recarga de carro elétrico na casa das pessoas? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Que com um sistema de energia solar. Ah, mas precisa de um investimento muito grande. Pô, antigamente era. É. Antigamente era muito alto. Hoje em dia, com o preço de um Honda Civic, você compra os painéis solares e o carro elétrico e a infraestrutura. Tudo, ou seja, já virou um carro de luxo, né? Um carro grande, na verdade, nem é carro de luxo, carro grande. Você já Uhum. consegue comprar todo um carro elétrico para fazer esses sistemas. Todo o ecossistema, né? Todo o ecossistema, então. E antigamente não era assim. Antigamente era bem inacessível. Deixa eu colocar Uhum. aqui de novo o link aqui para o pessoal responder aqui o formulário. Pessoal, se quiser mandar também no zap do pessoal aí, tá? A gente vai fazer o sorteio daqui a pouco. Então, assim, esses avanços tecnológicos aliados ao desenvolvimento econômico promovem, então, uma vida urbana mais inclusiva, próspera e equitativa. Assim, claro, você tem que tomar cuidado com essa palavra equitativa, tá? Mas ela aproxima, a satisfação das pessoas com relação à cidade, tá? Isso beneficia todas as camadas sociais e estabelece também cidades inteligentes como núcleo desse progresso. Então, ela acaba sendo, ela acaba fomentando tudo isso, toda essa transformação. Bom, então, a gente apresentou aqui as cidades inteligentes, né, como o futuro dos ambientes urbanos, onde algumas tecnologias como a IoT, inteligência artificial e Big Data, integram algumas infraestruturas físicas que já estão na cidade, com tecnologias atuais e tecnologias do passado, e também sociais, para aprimorar a eficiência dos serviços públicos que já estão funcionando. Então, assim, você tem uma realidade na sua cidade. Você tem que ver como que as novas tecnologias estão sendo integradas aos poucos. E elas estão sendo integradas, mesmo que sejam tecnologias que você nem sabe que é tecnologia, que você passa no dia a dia e você nem percebe, como semáforos sincronizados em uma determinada avenida importante da cidade. Isso pode reduzir o impacto ambiental e promover bastante a sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade aqui, a gente não fala só de energia verde, não. Além de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, oferece mobilidade, segurança, saúde e educação mais acessíveis. E as cidades inteligentes também impulsionam o crescimento econômico porque ela atrai investimento. Principalmente atrai investimento, porque ela é uma inovação e o negócio começa a ser meio orgânico. Porque se na cidade você começa a ver a cidade se transformando, as pessoas elas começam a olhar também para os negócios e pensar em coisas novas, né. E, claro, a prefeitura pode, buscar novas soluções nos seus cidadãos também. Algumas soluções tecnológicas, como a rede elétrica inteligente e mobilidade sustentável, então criam novas oportunidades de negócio e emprego e moldam o futuro urbano mais conectado, eficiente e ambientalmente mais consciente. As cidades inteligentes unem tecnologia e desenvolvimento econômico para promover o bem-estar, sustentabilidade e inclusão social. Isso cria um ambiente urbano mais próspero e equitativo para todos. Pessoal, toda essa apresentação que eu fiz aqui é baseado principalmente em 4 artigos que eu li sobre cidades inteligentes. Isso aqui é muito falado lá na Europa, tá? Tem um contexto aí da, das diretivas da ONU também. É, claro, se vocês lerem relatório de Banco Mundial, FMI, tudo que é de economia, fala sobre sustentabilidade, fala sobre a necessidade de integrar tecnologia em infraestruturas que já existem, não só nas cidades, mas também nas indústrias, e também em locais públicos e privados, né? Tá vendo toda uma transformação. Na verdade, quem está puxando isso são os grandes empreendedores, né?
A gente está com uma economia digital muito forte hoje em dia e tem uma necessidade de integrar pessoas ao mundo digital. Só que isso está acontecendo por conta desses celulares de R$ 200 que eu falei que já estão disponíveis aí e você consegue encontrar em lojas como Americanas, Magazine Luiza. Então você já consegue encontrar coisas muito baratas que permitem WhatsApp. Ou seja, quem nunca teve celular, porque nunca teve dinheiro para nada, agora tem celular. Então, e outra, é celular que roda YouTube e tal. Então a gente tem pessoas mais conectadas, com serviços mais conectados. Isso, quem puxou foi a pandemia, aqui no Brasil principalmente, porque muita gente precisava acessar é, sistemas de governo, e ali eles tinham que integrar os serviços, por exemplo, de consulta de médico e tal. E aí, os planos de saúde viram que é mais barato a pessoa ficar em casa e fazer telemedicina do que a pessoa ir no médico. Então, elas começaram a estimular a telemedicina. Isso começou a dar problema. O que os deputados fizeram? Regulamentaram. Então, as coisas são assim: a tecnologia vem, ela transforma, as empresas veem a necessidade, aí vem o governo e regulamenta. E assim vai, entendeu? Mas sempre tem uma empresa assim puxando disrupção, né, Ilo? Vem, faz a disrupção, aí vem outros e correm atrás. Quase que uma bola de neve, né? A Eu bola acho de que neve, ó, correndo começa atrás. assim, alguém lança alguma coisa, né? Eu falo muito da IA, né, Thiago? Porque a IA, cara, desde quando a gente ouve falar de IA aí, que tá fazendo algumas coisas legais, aí caiu na boca do povo generativo, né? E explodiu, né? Mas é algo que a gente já vê aí há muito tempo, né? Aham, com certeza. Explodiu, mas a gente vê vários sisteminhas, igual eu falei no começo, né, de detecção de pessoas em É, câmera. Desde 2021, né? Então, assim, a aplicação da tecnologia, ela vem, claro, é meio atrasado, né? Por exemplo, os medidores inteligentes que agora estão sendo implementados pelas concessionárias de energia, eles já existiam em 2019, né? Só que hoje em dia o negócio está mais popular e a infraestrutura ela está mais disponível. Então, hoje, o LoRa, por exemplo, você tem operadoras de LoRa, o LoRaWAN, né? Então você tem operadoras privadas de sistemas conectados, que são conectados especificamente para IoT, que vem uma conta, e aí os sistemas ele tem determinada banda para gastar de dados ali. Aí você tem sistemas seguros, você não precisa desenvolver sistema, o sistema já é seguro, então você só conecta numa nuvem, manda os dados. Você pode conectar essa nuvem à do provedor para pegar os dados ali que está na concessionária, não, na operadora. Então, assim, todo esse ecossistema ele está funcionando hoje. Você pode pagar pelo uso. É caro? Só que hoje está disponível e aí você tem as facilidades e também os desafios, porque você vai ter que integrar sistemas de medidores inteligentes com medidores que não são inteligentes. E outra, é, tem casa, por exemplo, um quarteirão inteiro vai ter medidores inteligentes, mas vai ter duas casas que não vai ter, porque não tem jeito de instalar, por algum motivo. Entende? Então, existem alguns desafios de você manter, inclusive, medidores inteligentes com medidores não inteligentes no mesmo bairro, né? Então, Thiago, né? só para você ter uma ideia, aquele meu projeto lá do Saúde Certo, 2017, cara, deshospitalização, monitoramento à distância de paciente. E é muito, mas economiza muito, Muito, né? muito, economiza muito. Então, assim, os conceitos que a gente viu aqui, né? Até o Gabriel respondeu o seguinte: os slides estarão disponíveis, os insights apresentados são excelentes. Aí eu vou pedir para o Gabriel, manda o link aí para o pessoal que não veio também, para preencher lá o formulário, que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa apresentação daqui 2 dias para vocês, pode ser? Eu coloco ali, essa aula foi dada na PUC, Minas, eu falo para o Ilo, a gente coloca ali Uhum. um disclaimer ali embaixo e manda para todo mundo, tá? E eu vou fazer o sorteio aqui daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só ler os comentários. Comentário Cristiano aqui, o Arduino, módulo Wi-Fi com essa da placa, foi a plaquinha. A placa, pessoal, que vai ser sorteada é ESP32. Tá? Daí, ó, placa tal.
Ah, sobre a ISO. Por essa eu não esperava. Padrão ISO para cidades. Pois é, eu estava vendo o Gilson comentou. O Gilson, eu estava vendo aqui, cidade inteligente. Porque assim, eu comecei o doutorado falando de cidade inteligente. Aí eu fui pesquisar. Aí eu fui ver. Tem um, tem um relatório de cidades inteligentes brasileiro, que é uma empresa que fez. Aí você vai lá na empresa, no relatório, e lê o relatório. No começo do relatório, ele cita duas ISO. Uma das duas ISO eu citei aqui na apresentação. É, Ctrl F aqui, deixa eu pegar o nome da ISO aqui. Aqui, a ISO 37120. ISO 37, deixa eu deixar marcado aqui que até eu esqueço. 37120. Essa ISO, ela determina ali quais são os parâmetros, né? E cada um deles, desde coisas mais futurísticas, como coleta de lixo inteligente com lixeiras inteligentes. Isso aí é muito avançadinho, né? Isso aí, na verdade, é o top 1 de hackathon, né, Ilo? E assim, tá, por que isso é top 1 de hackathon? Porque alguém viu lá na ISO e falou, nossa, isso é importante. E aí as pessoas foram copiando. Falaram, isso é legal, hein? Eu vou fazer também. E faz sentido, né? Faz sentido. E algumas prefeituras usam isso. Sim. E assim, mas desde um cara que vai ali, pega todas as rotas dos caminhões, coloca no sistema e manda o sisteminha recalcular e fazer um trajeto melhor. Desde esse cara que fez o processamento ali, né, até o uso de lixeira inteligente, isso são dois parâmetros, por exemplo, para coleta e reciclagem, por exemplo, né, que seria gestão de resíduos. Aqui tem um comentário do Gilson, até conseguimos ver o ônibus no app da prefeitura. O Google Maps tenta prever, aí dependendo da linha mostra errado. Não, isso é terrível, né? Mostrar errado é pior do que não mostrar. O sistema para desligar automaticamente o ar-condicionado de salas vazias, por exemplo, é um exemplo de infraestrutura inteligente? Sim, Gilson, sim. Tem sistemas de sala de reunião. Tem gente na sala de reunião. É só isso, hein? Tem gente na sala de reunião. Tem reunião marcada para daqui 15 minutos para alguém. Só isso. Não, desliga a luz, desliga o ar-condicionado. Antes da reunião começar, 3 minutos antes, liga o ar-condicionado, entendeu? Na hora que vai começar, liga a luz 3 minutos antes. Então, desde sistemas assim, até sistemas que avisam as pessoas se a sala está vazia ou não. Olha, esses sistemas são caros, funciona e tem muita empresa que paga, porque isso tem muita gente que vai fazer reunião, usar aquela sala. Sim, eu adicionaria ajustar a temperatura É para isso aí. quantidade de Eu pessoas. coloquei isso Aí, aí. aí. Ó, o piscinão encheu de água, o problema foi a lagoa que já rompeu, né? Teve uma outra lagoa que rompeu aqui, que não estava Ah, previsto. Aí deu aí um encheu. problema maior aí. Entendi. Então, Transbordou. são sistemas, e acontece, tá? E mesmo se arrumar a lagoa lá, pode ser que isso aconteça de novo. Então, são sistemas de resiliência urbana, né? Aqui, o Cristiano. Professores, a PUC estimula pensamento em questões humanísticas. Como lidar com a barreira cultural na questão de treinar as pessoas para a utilização de dispositivos e conscientizar a conservação dos mesmos. É, Barreira cultural de uso, né? é, esse está sendo um desafio. As pessoas, né, estão cada vez mais ficando atenadas, mas a gente sempre tem, né, aquela população que não tem acesso a tudo, né? É, é. Então, Cristiano, assim, é, eu vou dar um exemplo que é incrível. Eu acho o WhatsApp incrível. Acho o WhatsApp realmente incrível. Tipo, nada conseguiu conectar criança e idoso desse jeito. YouTube é incrível também, porque a pessoa vai ali e consome o que ela quer, a hora que ela quer. Isso, a criança já nasceu vendo o YouTube e o velho adora ficar pirando ali no YouTube, mandando YouTube pro pessoal. Então, duas coisas incríveis, né? YouTube e WhatsApp. Como fazer para a barreira cultural na questão de treinar as pessoas para a utilização de dispositivos e conscientização para a conservação dos mesmos? Tem que ter acessibilidade. Esses dois apps são incríveis. Eles têm uma usabilidade muito boa. Mas muito, Posso, muito boa. posso falar uma experiência aqui? O Uhum. meu filho, quando ele tinha 2 anos,
não sabe ler e escrever, 2 anos de idade. E de repente eu via ele no tablet assistindo os vídeos que ele gostava, Aham, né? Falei, mas como é que ele escreveu isso? Eu perguntei para a irmã, tal, vocês escreveram para minha esposa? Não, a gente não escreveu, ele simplesmente está assistindo, né? E aham, aí uma vez, cara, por engano, ele mandou no WhatsApp, ele pegou o celular da minha esposa, tava aberto o WhatsApp, e aí ele mandou carrinho Hot Wheels. aham, Ele pesquisava por voz no YouTube, ninguém ensinou isso para ele, aham. né? Eu achei assim incrível, É ninguém ensinou, incrível, intuitivo, incrível. né? Aí a gente vê, já tem vídeo do Chat GPT, você conversando com o Chat GPT. E ele sendo como se fosse um amigo seu. Então, essa interface incrível, ela vai vir para a inteligência artificial generativa, né? Sim. E isso é inclusivo pra caramba. Na verdade, se você consegue incluir, então, colocar sistemas ligados à inteligência artificial generativa com voz, humanizando, né, o robô, Uhum. isso era o princípio do IBM Watson. 2017, ele está falando de 2017, ele já estava pensando em IBM Watson sendo um humanoide, né? Que ele Sim. falava, né? Você falava com ele. E agora isso tá vindo mesmo. Mas a gente viu esse sucesso do WhatsApp, ele é retumbante, tá? E é um sucesso que entra nos Estados Unidos. E o pessoal começa a usar esse WhatsApp, né, todo mundo. É claro que você tem alguns lugares, tipo Rússia, que é muito o Telegram, e você tem lá a China, né, que é o WeChat, é outros sistemas. Só que é a mesma coisa, o cara pobre tá ali com o microfone, entendeu? Não, É então eu verdade. acho que essa parte de interface ou usabilidade é incrível. Tiago, nós vamos encerrar por aqui, porque daqui a pouco o pessoal já Sim, começa a ter aula e temos que começar a liberar aqui, tá? obrigado. No IC Talks, a gente faz aqui durante um horário de aula aqui na PUC, né? Então, alguns alunos não têm aula nesse horário, alguns vêm depois aqui, e aí a gente faz esse evento aqui com transmissão com expoentes aí da tecnologia com você. Obrigado, Ilo. Ó, queria falar que a pós-graduação da PUC é incrível também, viu, pessoal? Deem uma olhada em todos os cursos, inclusive em cursos que não é da área de vocês. Porque tem cursos que não é da área de vocês que é muito legal vocês terem uma complementação de ensino. E eu fiz porque eu fiz o Ilo, junto com a minha mulher. Ela assistia, né? Ela assistia no computador, de vez em quando eu ia lá e via Hum. junto com ela. Era um de. Ela é advogada, né? Então eu fiz um de direito de startups, de Pô, tecnologia e legal. tal. Então, assim, eu recomendo mesmo, porque eu cheguei a ver com ela algumas aulas, porque ela me chamou. Falou, vem cá para você ver, eles falam de blockchain, eles falam né, de IoT, regulamentação de IoT. Então, pessoal, utilizem a pós-graduação da PUC também para complementação de ensino, não só na sua área, que é muito legal mesmo. É isso aí, Ilo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu vou mandar aqui o link do Embarcados para vocês conhecerem aqui, que é o portal aí que o Thiago trabalha bastante aí na disseminação de Isso. IoT em sistemas embarcados, tá? Visitem lá, tem vários cursos legais aí, vários tutoriais, né? Várias matérias bem interessantes. Isso aí. Aí, na hora que você parar de gravar, eu vou fazer o sorteio aqui com o pessoal. Beleza, então. Pessoal, obrigado aí pela participação. Eu vou parar aqui a gravação. Esse vídeo vai estar disponível no canal do IC Talks. Obrigado, pessoal.